Oi, gente, boa tarde para quem está chegando. A gente está começando a nossa terceira live da nossa série sobre escrita e publicação de artigos científicos em inglês. Eu vou fazer um resuminho do que a gente falou nas nossas lives anteriores. Então, na nossa primeira live, o que a gente falou, Maria? Nossa, me deu um branco agora. Ah, tá, lembrei. A gente falou sobre sobre os pressupostos gerais da escrita em inglês, de artigos científicos em inglês. Então, o que a gente falou? Primeiro, sobre uma questão essencial para qualquer escrita, seja em português ou em inglês. Então, sobre planejamento da sua escrita. Sobre a importância de você entender quais são as. Nossa, eu tô rindo até agora, porque eu esqueci, me deu branco, gente, desculpa. Bom, então vocês têm que entender quais são as principais seções de um artigo, de um trabalho, entender e dividir todas as informações que você coletou conforme as informações que vão normalmente em cada sessão. E depois vocês têm que fazer o planejamento, e o que a gente sugere nesse momento de planejamento é de vocês escreverem tópico por tópico, item por item, que vocês têm que escrever em cada sessão. Isso vai orientar e guiar vocês no trabalho para vocês não ficarem perdidos e saberem sempre qual que é o próximo passo. Isso ajuda muito para quem está naquele momento de estar travado, de não saber o que escrever. Então, esse momento de planejamento é essencial. Bom, na nossa segunda live, a gente falou sobre virar a chavinha no momento de escrever inglês. Para a gente entender as diferenças culturais, as nossas diferenças culturais do brasileiro e a diferença cultural, normalmente, do falante inglês e do falante de inglês dentro da academia. Então, a gente falou um pouquinho sobre as diferenças culturais, sobre a forma de pensar. A gente abordou um pouquinho sobre o que é cultura, sobre o que é língua. São questões importantes para a gente virar a chavinha mesmo e começar a produzir um texto mais próximo do que um nativo escreveria. Isso vai fazer com que o nosso artigo tenha mais chances de ser aceito numa revista internacional. A gente até publicou no nosso Insta recentemente uma fala de um pesquisador na área que fala que 60% dos artigos são recusados, recebem críticas dos pareceristas, porque ele está mal escrito. Então, não é nenhuma questão da sua pesquisa que tem algum problema, mas justamente da escrita. É por isso que a gente vem chamando tanto a atenção de vocês, para vocês darem atenção para a escrita, para esse momento de vocês colocarem no papel essa pesquisa que vocês levaram tantos anos para fazer, porque de fato não é um trabalho secundário, mas é essencial para a publicação desse artigo. Bom, tendo falado um pouquinho sobre essas diferenças culturais, a gente vai entrar hoje na live sobre as diferenças linguísticas na escrita. Eu e a Marina, a gente sempre discutiu isso, falando que muitas vezes é difícil a gente entender essas peculiaridades da escrita, porque muitas dessas explicações já vêm diretamente em inglês e eles não partem do nosso conhecimento como falante de português do Brasil sobre como escrever. Então, a nossa abordagem nesse momento de entender um pouquinho quais são essas principais diferenças de escrita em inglês é partir da forma com que a gente normalmente escreve, com que a gente normalmente fala, e a partir desse conhecido, a gente vai entender qual é o outro lado, como que é que a gente pode escrever melhor isso em inglês. Então, é uma live um pouco difícil da gente abordar sem o suporte, né, de uns slides, de uma apresentação, porque hoje o Instagram ainda não permite que a gente faça isso. Então, como a gente está falando de texto propriamente dito, o que a gente vai fazer aqui hoje é abordar questões gerais, mas importantes e essenciais para começar a produzir um texto. Mas, infelizmente, vocês não vão ter acesso a esse texto, né? Essas diferenças, não vão poder ler. Então, é por isso, assim, que eu já quero anunciar que no final da nossa quinta live, a gente vai lançar um e-book que vocês vão poder baixar com todas as orientações escritas do que a gente vem falando sobre essa escrita em língua inglesa. Então, vai ser um book bastante completinho, né, Marina? Sobre essas dicas essenciais para quem está começando, para quem é pesquisador, mestrando, doutorando, está começando a publicar em inglês. E aí, esses exemplos que a gente vai falar aqui hoje, vocês vão poder ler lá no e-book, que vai estar tudo explicadinho, bonitinho. Então, para quem tem interesse de fato em publicar, presta atenção na live de hoje e fica de olho no lançamento do e-book.
Certo, Marina? Uhum. Bom, vamos lá, Marina? O que você preparou pra gente hoje? Bom, se alguém veio do post sobre a live, deve ter visto lá os tópicos, né, que a gente vai falar hoje. Eu vou falar de 4 pontos principais da escrita em si, da formação de frases, assim, dentro do texto, que são diferentes na escrita acadêmica em português e na escrita acadêmica em inglês. Os 4 pontos são: o primeiro é autoria versus impessoalidade, o segundo, voz ativa versus voz passiva, depois, frases curtas versus frases longas e a ordem lógica versus conectores e deadways. Eu vou abordar cada ponto, vou tentar dar um exemplo de cada um, apesar de que vocês não conseguirem ler o exemplo, mas eu vou tentar explicar de uma forma que fique claro. Vários desses pontos vocês vão ver que tem uma conexão com a última live, que é sobre o aspecto cultural de uso da língua, né? Por isso, quem não viu, tá ali salvo no nosso IGTV, também tá no nosso canal do YouTube. Vão lá dar uma olhada, porque é muito importante, gente. É mesmo um passo essencial antes dessa live de hoje. Uhum. Bom, o primeiro então é a autoria versus impessoalidade. O que é isso? Quando a gente está na academia, é muito comum ouvir: você não pode escrever em primeira pessoa. Esse tipo de escrita que fala eu fiz, eu estudei, eu investiguei, é mais comum nas áreas das humanas, algumas áreas de artes, assim. Mas nas exatas, das biológicas, é mais comum você ser impessoal. Você vai falar: foi feito um estudo, foi feita uma pesquisa, foi feita uma coleta, foram realizados estudos. É sempre assim, você não sabe quem fez. Quem fez, na verdade, foi o autor que escreveu, mas ele não fala isso claramente. Em inglês, isso acontece. Eles usam um sujeito. Eles vão falar we, ou the authors, ou the study. Sempre tem alguém que fez. E é muito comum eles usarem we. Não é errado. Pode ter até algumas áreas que não aceitem você usar expressamente o we, que vão pedir para você usar the authors, os autores. Mas tem alguém que fez a pesquisa. Essa questão da autoria, ela aparece, diferente do português. Eu vou dar um exemplo aqui. Então tem a frase: a população de estudo foi constituída pelo recrutamento dos participantes a partir de amostragem por conveniência, conforme sua chegada ao posto de coleta. Então, a população do estudo foi constituída pelo recrutamento. Quem fez o recrutamento? Foram os autores que escreveram um artigo, mas eles não falaram que nós recrutamos a população com base na amostra por conveniência. Em inglês, é aceitável e comum escrever we recruited participants by convenience sampling as they attended the collection unit. Então, we recruited, nós recrutamos. Eles falam de forma pessoal, afirmando a sua autoria diante daquele estudo. Uhum. E essa característica da autoria tem um impacto no próximo tópico, que é a voz ativa versus a voz passiva. Eu vou explicar brevemente o que são essas duas coisas. Quando a gente escreve uma frase, a ordem geral da frase é sujeito, verbo e complemento. Quando você tem uma voz ativa, quer dizer que você tem essa ordem e que tem um sujeito conhecido. Quando você fala, vou dar um exemplo aqui, né, para não ficar confuso. Os cientistas fizeram uma pesquisa. Então, os cientistas sujeito fizeram verbo, uma pesquisa complemento. Na voz passiva, você vai tirar esse sujeito e ou colocar ele no final ou omiti-lo. Então, a frase vai ficar: uma pesquisa foi feita pelos cientistas. Você pode tirar o cientista e ficar: uma pesquisa foi feita. E aí não tem sujeito. Essa é a voz passiva e ela que dá impessoalidade para as frases escritas em português comumente. Já em inglês, eles prezam mais pela voz ativa, que é essa que coloca os cientistas fizeram a pesquisa, porque ela é mais direta, ela é mais objetiva e ela confere autoria para quem está escrevendo. Na live passada, a gente falou de um estudo do Edward Hall, que é um antropólogo, que ele apresenta 2 tipos de cultura: as culturas de alto contexto e as culturas de baixo contexto.
E ele fez essa classificação com base na forma com que essas pessoas se comunicam. Então, as pessoas da cultura de alto contexto são extremamente objetivas, precisas, diretas, não ficam enrolando nem nada. Já as pessoas da cultura de baixo contexto divagam mais. O exemplo é muito bom do francês e dos alemães, né, que dá bastante explicação sobre isso. Depois vocês olhem lá o exemplo. Mas não é tão direto, usa mais a comunicação não verbal, divaga na hora de comunicar a mensagem. Aborda outras questões que estão ao redor do tema principal, né? Então vem ali comendo pelas beiradas, comenta sobre o clima, comenta sobre várias outras coisas até chegar no ponto em si. É isso, não é, Marina? Isso. E a gente seria parte de qual, então? Acho que é meio óbvio, mas... Do baixo contexto. Agora fiquei confusa. Do alto contexto. Do alto divaga contexto. Mais. Que divaga Porque mais. O baixo contexto... Desculpa, o baixo contexto não é muito necessário falar sobre essas questões que estão em volta do ponto principal, né? Eles chegam e falam diretamente do ponto que interessa no momento, certo? Isso. E quando você usa autoria e voz ativa, você é mais direto, você é mais preciso, mais objetivo. Por isso que é uma característica de quem já escreve inglês de forma nativa, né? E outras culturas, como alemães, por exemplo. Pra gente... É mais direto... Desculpa, pode terminar, Maria. Não, tchau. Não, eu ia falar que é mais direto em 2 pontos, né? Tanto na questão linguística mesmo, então você vai falar na ordem direta, que é sujeito, verbo e complemento, quanto na ação de entrar no tema propriamente dito. Então, nós realizamos a pesquisa, nós fizemos a análise. E ponto, assim, sem ficar falando, a análise foi feita pelos pesquisadores, nananana, e aí não fica nessa ordem direta e demora um pouco mais para entrar no assunto propriamente dito. Exato. Eu vou ler o exemplo aqui em português primeiro. As aplicações de fertilizante foram realizadas com um pulverizador, cuja eficácia foi avaliada por meio da contagem de frutos formados após 15 dias da aplicação. Então, a gente tem 2 estruturas de voz passiva aqui. As aplicações foram realizadas e a eficácia foi avaliada. Quem fez essa avaliação e quem fez essa aplicação foram os autores. Poderia aparecer aqui, as aplicações foram realizadas pelos autores. Ou então, a eficácia foi avaliada pelos autores, mas ia ficar totalmente redundante, sem necessidade de colocar isso. E aí, o que acontece? Deixou o texto em pessoal e na voz passiva. Já em inglês, a gente vai colocar de cara quem fez e diminuir essa frase quase pela metade. Então fica: We applied the fertilizer using a sprayer and assessed its efficiency by counting the number of fruits 15 days after the application. Então, we applied, comparado com as aplicações foram feitas, e we assessed, nós avaliamos, comparado com a eficácia foi avaliada. Então, percebe como ficou uma questão mais direta, já apresentando de cara quem fez e o que eles fizeram, sem a impessoalidade e sem a demora em chegar no resultado. E fica também bem mais curto, né? Bem mais curto, fica mais conciso, né? Bom, eu acho que é importante mencionar, Marina, que essa questão da voz passiva, ela pode variar um pouquinho de área para área, né? Então, é sempre importante, quando vocês forem escrever o inglês ou vocês forem solicitar uma tradução, que vocês saibam qual a revista para a qual vocês vão submeter o artigo, porque há sempre orientações específicas, orientações para os autores. E pode ser que lá tenha alguma orientação com relação à voz passiva. Tem revistas que falam, não use voz passiva. Tem revista que vai falar, Connect Me English, hello. Tem revista que vai falar assim, não, olha, no método você tem que usar a voz passiva. Então, o que a gente está fazendo aqui é dando algumas orientações gerais que a gente mais vê, né, nesse momento de traduzir artigos. A maioria das revistas é isso que elas mais pedem. Mas sempre tem que
observar qualquer revista e qualquer orientação específica para aquela revista. Isso. Até igual essa orientação de usar a voz ativa, ela pode sofrer alterações dentro do artigo também, né? Igual você falou da metodologia, porque a metodologia é uma parte que você vai explicar como você fez a pesquisa. Então, se você for usar a voz ativa o tempo inteiro dentro da metodologia, provavelmente o seu texto vai ficar assim: we used, we calculated, we estimated, we, toda hora. E aí, nessa sessão, o mais importante é mostrar o que foi feito, não é falar que você que fez. Então, é natural na metodologia acontecer de usar mais voz passiva, que as coisas que são complemento apareçam antes do que o sujeito. Mas com certeza vale a pena olhar a revista. Certo, Marina. Gente, quem está assistindo, se tiver alguma dúvida, pode ir perguntando, que no final a gente responde. O próximo tópico são frases curtas versus frases longas. E aqui, novamente, a gente volta para a questão das culturas de alto e baixo contexto. As culturas de baixo contexto, como eles são mais diretos, mais precisos, e eles comunicam de forma objetiva o que é, quando, como, por quê, eles usam frases mais curtas, mais pontuais. Já em português, que é uma cultura de alto contexto, a gente já coloca várias frases juntas, já coloca uma ideia dentro da outra, às vezes deixa umas frases abandonadas, sem continuação, por causa disso. Porque o nosso fluxo de raciocínio é assim, né? Ele permite essa inclusão de ideias uma dentro da outra e várias frases juntas e colocar uma frase muito longa. É comum em português, não é errado, mas mesmo dentro da ciência, isso deve ser um pouco evitado. Mesmo em português, eu quero dizer. Porque dificulta um pouco a leitura. Sendo que na ciência você precisa ser o mais claro, preciso e objetivo possível. E as frases muito longas podem deixar o seu leitor confuso. Isso, a gente, como revisoras, né, Marina, muitas vezes o aluno escreve um parágrafo de 10 linhas com um ponto final, só lá no final. Então, ele inseriu uma frase dentro da outra, fez uma oração gigantesca e ele coloca traço para separar as frases, usa umas pontuações meio mais ou menos, porque na verdade esse eu acho que é o grande problema, né? O senhor escreve parágrafos muito longos, uma oração só, uma frase dentro da outra, sem pontuar direito, né? Então isso vai gerar mesmo muita dificuldade no momento de compreensão do texto. O Daniel, que está aqui do Direito Eficiente, que é da área do direito, eu acho que ele sabe um pouquinho do que eu estou falando. Na área do direito, as pessoas escrevem muito, né? Então, e é uma área que não tem uma tendência a escrever assim, de forma muito direta, muito simples. Escrevem muito mais e frases, orações muito longas. Oi, Daniel. E aí, nesse caso, qual que é o problema? Se você não pontua muito bem, a sua mensagem ela vai chegar com muito ruído, né? Seu leitor vai ter que ler e reler aquilo várias vezes. Então, se você escreve esse parágrafo em português, como você escreveria normalmente, uma frase dentro da outra, formando uma oração gigante, e você vai transformar isso, vai descrever isso, vai traduzir isso para o inglês, usando essa mesma estrutura, vai ser um texto extremamente problemático. O seu leitor de inglês, ele não vai entender, porque você vai ter que recortar essas grandes orações em frases bem menores, né? Então é muito comum, né, Marina, em inglês, você ter frases curtinhas, de meia linha, uma linha e meia, que eles vão direto ao ponto, botam um ponto final e começam outra, né? Essa semana, inclusive, eu vi uma resposta de um parecerista que ele foi comentando alguns pontos de um artigo. E aí tinha um ponto que era assim: você escreveu uma frase de 16 linhas, isso é extremamente longo. Então a pessoa teve que Quantas adaptar. linhas? 6? 16. 16? Mas, nossa, assim, mas também, não Jesus. era só... É porque fica parecendo que ela estava enrolando, mas não é, porque ela tinha uma lista muito grande de coisas, sabe? Então tinha uma enumeração, várias coisas enumeradas e tinha muitas referências no meio. Então, assim, do meu ponto de vista, isso que deixou o texto grande, mas era necessário ainda cortar em alguns pontos, assim, para não ficar tão longo. Bom,
Então é isso. Em inglês a gente tem frases mais curtas e aqui também entra aquele passo anterior de planejamento da escrita, escrever em tópicos. É importante ter em mente que cada frase vai ter um tópico, uma ideia central. E quando a gente pensa assim, fica mais fácil cortar. Porque se você sai emendando um assunto no outro, a chance de você criar uma frase muito grande com várias ideias juntas é grande. Então, se você partir dos tópicos menores e ir formando frases menores, já vai te ajudar. Uhum. Então, eu Teria vou mais ler. alguma outra dica, Marina, para a gente que está tão acostumado a escrever frases longas, a começar a pensar em escrever de forma mais curta, além do planejamento? Eu acho que para começar a praticar, é legal reler as frases. Então, assim, você já escreveu a frase grande, você já está acostumado a escrever frase comprida. Então, relê a frase e identifica quais são os tópicos dentro daquela frase grande e tenta separar. Acho que isso é o início, Uhum. antes de começar, de pensar em escrever diretamente a frase curta, sabe? Uhum. Reler, né? Porque muita gente não relê o próprio Reler, texto. E aí é que. reler. Eu sei que tem É. um agravante de reler o próprio texto, é que a pessoa está muito imersa no assunto e no texto. Então, às vezes, mesmo ela relendo com cansaço e com costume com o texto, ela não vai identificar, né? Mas eu acho que Uhum. se reler uma vez já ajuda bastante. Escreve, deixa o texto ali descansando, relê no outro dia, de preferência 2 dias depois, aí você De vai ter uma preferência. visão um pouco mais externa, né? E aí quando você vê aquela frase longa, você mesmo vai falar, nossa, o que eu quis dizer aqui? O que é o sujeito? Esse que está se referindo a quem? Aí você vai conseguir identificar no seu próprio texto esses problemas de orações muito longas, né? Exato. Eu vou ler aqui um exemplo. É uma frase em português, tem 4 linhas, vou ler ela inteira. O coronavírus, responsável pelo desenvolvimento da Covid-19, tem sido um gerador de estresse, e viver com ele representa o enfrentamento de diversas situações, como o isolamento social, a incerteza sobre o tratamento e até o preconceito por familiares e prestadores de serviços. Aqui está bem clara a divisão, onde dá para separar. Porque assim, tem duas informações sobre o coronavírus, né? O coronavírus tem sido um gerador de estresse e viver com ele representa enfrentamento. Então a gente pode ter duas frases em inglês. The coronavirus, which causes COVID-19, has been a stress generator. Ponto. Living with this virus means dealing with difficult situations, such as social isolation, uncertainty about the treatment, and even discrimination from relatives and service providers. Esse é o exercício que a gente tem que fazer quando escreve em inglês. E para quem escreve em português e depois traduz, já pode ir identificando em português quais lugares que dá para cortar quando necessário, diminuir o tamanho da frase, né? Tem um comentário? Posso passar? Esse exemplo, não, eu ia falar que esse exemplo vai ficar mais claro quando vocês acessarem o nosso e-book, que vai estar disponível para baixar no final da nossa quinta live. O próximo e último tópico é a ordem lógica, em inglês, e os conectores e dead weights, em português. É até estranho esse nome em inglês, dead weights, porque tem pessoas que usam inglês também, essas expressões que eu vou falar quais são agora mesmo. Mas em português é aceitável e todo mundo usa e é normal, mas em inglês deve ser evitado. O que é a ordem lógica do inglês? Mais uma vez, volta da característica cultural de se comunicar de forma precisa e ir direto ao ponto, sem ficar fazendo muitas introduções e muitas conexões entre as ideias. Então, se você tem uma ideia que é causa e outra ideia que é consequência, você vai identificar essa relação de forma direta, explícita, por exemplo, com because, porque, né? Já em português, a gente tem muitos conectores. A gente liga as frases, a gente introduz as ideias com várias palavras que muita gente já deve ter pesquisado aí. Por exemplo, mas, contudo, porém, todavia, entretanto, no entanto. Por quê? Por conseguinte, dessa forma, nesse sentido. Isso é uma coisa muito recorrente em português, a gente usa, é normal, é Além aceitável. disso, diante Além do disso, exposto,
diante do panorama apresentado, e são várias Como variações da apresentado mesma acima. coisa, né? Exato. A gente sente necessidade em português de fazer essas introduções. Isso várias vezes ao longo do texto, né? Cada parágrafo, dentro dos parágrafos. Em inglês isso não Tendo acontece. sido tendo sido apresentadas as questões principais para o desenvolvimento desta pesquisa. Nossa, então isso já foi quase uma linha inteira de texto, que em inglês não precisa colocar. Não, não é que não precisa, não deve, né? Exato. Então, em inglês prevalece o sentido que está dentro das frases e que conecta elas. Não exatamente as palavras usadas para conectá-los. Eu vou dar um exemplo aqui. Vou ler a frase em português e vou apontar 2 dead weights que já tem nessa frase. Os dead weights são expressões usadas para introduzir coisas, introduzir informações, mas que são totalmente dispensáveis. Então, a frase é assim. Por fim, pode-se argumentar que, com gráficos mais complexos do que os relatórios diários sobre o tempo e uma melhor previsão, pode-se obter resultados melhores. Mas, apesar disso ser verdade até certo ponto, a melhoria não será grande. Tem um monte de expressões dispensáveis em português. Mesmo em português, esse trecho poderia ser escrito de uma forma melhor. Fica um pouco confuso. No final das contas, você fala assim, melhorou, não melhorou? A melhora foi grande ou pequena? Não entendi. Exato, fica até confuso. Desnecessário. Então, o que tem de dead weights aqui, que são essas expressões dispensáveis? Pode-se argumentar que totalmente desnecessário. Eu poderia simplesmente pular de por fim, com gráficos mais complexos do que os relatórios diários. Não precisava colocar. Pode-se argumentar que. Outro, pode-se obter resultados melhores. Você pode falar simplesmente os resultados melhores. Essa expressão que ele colocou no final. Mas, apesar disso ser verdade até certo ponto, poderia ser dispensado por uma estrutura melhor, né? E aí, em inglês, tem uma sugestão de reescrita desse trecho, que passa de 3 linhas para 1 linha e 2 palavras. A expressão em inglês ficou assim. More comprehensive charts and better forecasting might improve results by only a small amount. Agora dá até para entender o que estava falando na frase em português. Quer dizer que, de fato, as melhoras que eles fizeram nas previsões, nos relatórios, mudou pouca coisa no resultado. E só isso já diz o que é do que você encontrou. Não precisa ficar, né, inventando moda. E aí eu vou ler aqui alguns exemplos de um livro. Acho que não vai dar para mudar. Developing Skills in Scientific Writing. A gente vai... essas referências que a gente usou aqui vão estar no e-book. E na última live também a gente vai falar várias referências para vocês estudarem um pouco mais sobre o assunto. Mas algumas expressões em inglês que são dispensáveis são consideradas dead weights. It's a fact that. It has been found that. It's evident that. It has long been known that. It's not impossible that. It's worth noting that. Então, essas expressões, foi observado, pode-se observar, pode-se notar, isso não precisa em inglês. Só deixa o texto mais carregado e menos idiomático, né? E o legal é que quem está começando a prestar atenção nessas questões para escrever de forma direta vai melhorar a escrita em língua portuguesa, né? Porque é isso. A gente bate na tecla em toda live, toda vez que a gente tem oportunidade sobre escrever de forma mais simples, falar só o que é necessário, ser mais objetivo. Então, se você pode cortar isso na sua escrita em inglês, quer dizer que são expressões, são trechos que não são ali sim carregadas de significado e essenciais para a produção do seu texto, né? Isso vai fazer com que você tenha um texto menor, mais direto ao ponto, e ninguém quer ficar perdendo tempo lendo coisas que não estão diretas,
que vão te deixar confuso, e aí ninguém tá com tempo sobrando, né? Exato. E aí é um ponto bem interessante. Eu acho até que a gente falou isso em alguma outra live, sobre a preocupação com o leitor. Então, quem que vai ler o seu artigo? Primeiro vai ser um parecerista. E se o seu artigo for aceito, alguém, algum acadêmico, algum pesquisador. E o que que você quer que aconteça com o seu artigo? Você quer, primeiro, que ele seja compreendido pelos pareceristas e aceito. Segundo, que seja entendido pelos seus pares e que ele seja citado, né? E isso é um aspecto de relevância dentro da academia. O seu texto, ele vai aparecer mais, né? Ele vai ter mais peso se outras pessoas citarem e entenderem a sua pesquisa de forma que ela esteja escrita de forma clara, precisa, né? Comunicando com eficiência a sua pesquisa. E se ele é um texto maçante, muito longo, confuso, o que que vai acontecer, né? O seu leitor, ele vai abandonar o seu texto, ele não vai terminar de ler, ele não vai entender. Então, de fato, a sua capacidade de divulgação das suas ideias, da sua pesquisa, ela fica limitada. Sem contar que tem grandes chances de ser recusado ainda no momento que o parecerista está avaliando seu texto, né? Pode ser que nem passe dessa etapa. Esse pensamento de... Eu acho que é muito fácil se colocar no lugar do leitor pesquisador. Porque quem é pesquisador tem que ler muito, né? E eu imagino que tem artigos que são cansativos, que foram publicados e tal, e acontece mesmo, né? Faz parte. Mas que tipo de artigo você quer ler? Né? Então, comece produzindo esse artigo que você quer ler, um artigo direto, claro, que engaje o leitor, né? Que não fique enrolando ele. Mas eu queria... É uma dica também começar a prestar atenção nos textos que você lê, né? Então, se você é mostrando doutora, começa, liga a chavinha, assim, do texto, da escrita, da linguística da área. Então, nossa, esse texto eu gostei de ler, foi fácil, foi tranquilo. O que será que ele tem, assim? E olha um pouquinho mais a fundo, né? E leva isso para a sua escrita. O pesquisador, ele é um escritor, né? Você pode ser das exatas, pode ser da química, pode ser médico, mas se você pesquisa, você tem que escrever. Não tem como dissociar, né? Então, começa a mudar o seu olhar, né? Então, esse texto está gostoso de escrever. Você vai ver que ele tem frases mais curtas, ele é mais direto, não tem muita enrolação. E, da mesma forma, se for um texto muito difícil, maçante, foi difícil chegar ao final, tenta observar, né? Quais são essas características linguísticas que ele tem, que é para você não repetir no seu texto. E é um desafio extra escrever inglês, porque não só é outra língua, como é outra forma de pensar. E você falou isso, eu até lembrei uma coisa que aconteceu quando eu estava fazendo intercâmbio. Eu fiz um curso de Creative Writing, né? Escrita criativa. E em uma das disciplinas, se eu não me engano, foi uma disciplina mais de poesia, assim. A primeira atividade que o professor passou pra gente foi uma atividade de imitar. A gente tinha que olhar textos que já foram escritos por outros poetas e a gente tinha que imitar a escrita deles. E a intenção não era de forma nenhuma plagiar, né, os autores e criar uma coisa que não tem autoria, não. É que a partir da imitação você consegue desenvolver uma boa escrita autoral. E isso se aplica na ciência também, né? Quando você lê artigos acadêmicos e você identifica a forma como eles escrevem, fica mais fácil você pegar aquela forma e deixar ela do seu jeito. Exatamente. Eu queria, inclusive, dar uma dica bônus, mas que eu já falei uma vez nos stories. Acho que não tá nos destaques aquela questão da repetição, né? Não me lembro. Tem uma questão que em português que a gente fala que para escrever a gente tem que variar o vocabulário. Então, para mostrar conhecimento, para não ficar repetindo palavra, porque senão o texto vai ficar pobre. Só que isso é um pouco problemático, às vezes, no texto acadêmico, tanto em inglês quanto em português. Só que em inglês,
essa questão da repetição não incomoda tanto. Então, as Uhum. pessoas não se importam tanto de repetir em inglês, não tem problemas. Já em português, existe essa preocupação, e isso às vezes deixa o texto confuso, porque a pessoa vai usar uma palavra no início. Vamos supor que é uma palavra importante, o nome de uma variável, ou alguma questão relacionada ao resultado. E aí depois, mais para frente no texto, você usa um sinônimo. E aí você pode deixar o seu leitor confuso, ele não saber mais se você está falando da mesma coisa que você falou antes. Então, isso Uhum. fica muito nítido na hora de traduzir do português para o inglês, para quem escreve primeiro o artigo em português. Veja se você não ficou trocando demais as palavras em português, usando muitos sinônimos. E escolha uma palavra e mantenha ela ao longo do texto, seja consistente, coerente, para que isso apareça no inglês também. O ideal é que isso aconteça em português, mas existe essa resistência da pobreza do vocabulário, né, de usar poucas palavras e tal. Mas em inglês é super aceitável e é recomendável ser consistente nas palavras que você usa na escrita, para não causar Uhum. confusão no leitor. Então, também não tem só a ver com o termo técnico, né, Marina? Eu posso repetir verbos, em português a gente, Uhum. às vezes, tem um verbo muito comum na sua pesquisa, e você, ai meu Deus, está repetindo muito isso aqui. E aí você vai lá, busca no dicionário de sinônimos. De fato, algumas repetições em língua portuguesa, elas podem mesmo pesar aos ouvidos, né? Mas, em se tratando de terminologia, ter consistência na terminologia que você adota é essencial. Quando você está pensando em fazer uma variação de léxico, quando você está falando de verbos, ok, eu até entendo para falar das ações que foram desenvolvidas, mas em inglês essas repetições não são em si problemáticas, né, Marina? Você pode usar sempre o mesmo verbo para falar da mesma ação que foi feita, você pode Uhum. repetir as mesmas estruturas, você pode repetir o sujeito, se é um substantivo, não tem problema, certo? Isso. Eu sei que pode gerar um medo assim, de o texto ficar repetitivo, cansativo, pobre, mas o importante é que ele seja claro acima de tudo, né? Então, assim, se você conseguir mudar a estrutura da frase para não repetir a palavra, ok, ótimo. Mas se não der, é melhor repetir do que usar um sinônimo e deixar o leitor confuso. Ou ficar buscando sinônimos estranhos, raros, né, que quase ninguém É, usa. aham, é. Mas Certo. é isso. Então, tivemos um bônus. Quem tá aqui, eu tô vendo que o pessoal chegou depois, tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar lá no nosso último post que a gente vai responder depois, vai atender vocês sem problemas. Você tem mais alguma coisa, Marina, para falar? Não, eu vou falar sobre a próxima live já. Ah, ótimo. A nossa próxima live é a penúltima, né? É a 4. E nela a gente vai falar para quem já escreve inglês ou que já quer começar a escrever inglês. Então nós vamos Uhum. pontuar algumas dicas para você seguir e já escrever em inglês, tanto na parte de organização das informações da pesquisa, quanto na parte de escrita. Então a gente vai retomar alguns pontos que já foram falados e organizar e direcionar para quem quer escrever já em inglês. Ótimo, então a gente não pode perder. Lembrando mais uma vez que os exemplos vão estar no nosso e-book, E-book. que a gente vai lançar na nossa última live. Então não percam, avisem os amigos, mestrandos, doutorandos que estão nessa tarefa de escrever, de conseguir aquela publicação tão desejada naquele periódico internacional, para eles irem pensando nessas questões. Certo? Isso mesmo. Mais alguma coisa, Marina? Não, só isso. Então, gente, obrigada quem assistiu até aqui, quem participou só um pouquinho. Qualquer coisa, indique o nosso vídeo lá no YouTube. Tchau! Tchau, gente.